Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com mais uma análise de uma obra do Rococó italiano. Hoje vamos analisar o Parlatório de San Zaccaria. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização do nosso Criarte e hoje vamos continuar a fazer a análise de várias obras do Rococó italiano. Um Rococó que tem a sua expressão máxima em Veneza. E hoje vamos falar de um pintor muito apreciado em Veneza na época do Rococó, que é o Francesco Guardi. E vamos analisar esta obra. Esta é a obra realizada em 1750 por Francesco Guardi, o Parlatório de San Zaccaria. Aqui, nesta obra, vamos conhecer o parlatório de um convento de freiras em Veneza. O parlatório, especialmente em Veneza, era uma sala muito grande no convento, onde as freiras podiam receber a visita da família e dos amigos. Este é o Parlatório de San Zaccaria e aqui em Veneza esta sala era tão grande que se davam lá bailes e banquetes, vejam só, uma maravilha! E neste parlatório nem só as freiras recebiam amigos, como também se fechavam negócios. O convento de San Zaccaria e a cidade de Veneza foram construídos mais ou menos juntos no século V. Os povos da costa adriática estabeleceram-se nas ilhas da Laguna e ali o bispo Oderzo Sammagno fundou 6 igrejas e um convento de freiras. No final do século VII, os habitantes desta laguna decidiram eleger um chefe próprio para se demarcarem um pouco do controle do Império Bizantino, dos bizantinos. Eles criam o seu próprio chefe, elegem uma pessoa que é então conhecido como o Doge. E foi no século VII que foi escolhido o primeiro. Já no século VIII, o imperador Leo Isamico mandou para o convento os ossos de San Zaccaria. Isto é considerado uma técnica para tentar trazer para si os habitantes da cidade, para os aproximar do poder central. Para além dos ossos de San Zaccaria, o imperador mandou também terras. Ele ofereceu muitas terras para o convento. As freiras então fizeram um acordo com o conselho da cidade e com o seu responsável máximo, que era o Doge. Elas ofereceram as terras para fazer o palácio do Doge. Ofereceram também as terras para fazer a igreja, a mais bonita igreja de Veneza, a igreja de São Marco. E ainda lhes deram dinheiro. As freiras assim conseguiam manter poder, uma relação de poder e uma relação também de proximidade com o Doge da cidade e com os elementos do conselho, que na verdade eram elementos das famílias aristocráticas, das famílias mais ricas da cidade de Veneza. Portanto, as freiras estavam numa situação privilegiada, conseguiam, através das doações das terras, conseguiam então favores também e estarem ali descansadinhas na sua vida. Em 1297, os patrícios da cidade declararam-se aristocratas venezianos. Para se diferenciarem dos outros ricos, estes privilégios aristocráticos só eram herdados pelos filhos dos nobres, mas tinham que ser ambos os progenitores. Portanto, se uma pessoa que era da classe nobre casasse com outra que não era, os filhos não herdavam nem os privilégios, nem os títulos, nem o dinheiro. Isto fazia com que a nobreza de Veneza, estas famílias poderosas, só casassem entre si. Para manterem a fortuna, só um dos filhos homens, o mais velho, herdava. Os outros não tinham direito a nada. Isto criava um problema para as filhas solteiras, que não tinham como se manter. Então era costume, nestas famílias nobres, pegarem nas filhas e colocarem as filhas nos conventos. Na verdade, isto era celebrado como se fosse uma grande festa. Era normal estas jovens receberem um enxoval luxuoso, como se fossem casar. Recebiam um enorme banquete, também muito luxuoso. Era uma enorme festa. Dentro do convento também tinham muitos privilégios, porque eram nobres. Claro que nem todas as jovens gostavam de ser assim, enfiadas dentro de um convento sem terem, primeiro não tinham a vocação para a vida espiritual,
E depois até podiam estar apaixonadas por outras pessoas. Isto causou uma grande confusão dentro dos conventos. Era uma rebaldaria. A verdade é essa. É que as pessoas estavam lá e não queriam estar lá e depois, enfim, faziam o que não deviam. Algumas jovens nobres rebelaram-se. Então o grande conselho da cidade teve que intervir e em 1340 decretou uma lei para auxiliar no convento. Os padres, homens, tinham que ter mais de 60 anos. Portanto, os confessores, o capelão, tinham que ser padres com mais de 60 anos. E também decretaram fechar o parlatório, porque o parlatório aquilo era só festas. O que é que acontece? As freiras não gostaram. E as freiras estão numa posição de poder, têm dinheiro, não é verdade? Estão próximo do poder. Quando o Conselho da Cidade mandou lá os fiscais fecharem o parlatório, as senhoras freiras tinham-se organizado e eles foram todos recebidos à pedrada. Então o Conselho decidiu que se calhar o melhor era deixar o parlatório aberto, pronto, ao menos isso. Na verdade, esta imagem que estamos a ver da obra é o parlatório, tem uma grade, as freiras seriam as que estavam atrás das grades e a família e amigos os que estavam à frente das grades. Estas salas, como nós estamos a ver, tinham muitas atividades, acontecia ali muita coisa. Não era só a família das freiras que as iam visitar, jovens iam lá visitar. Muitas vezes as pessoas encontravam-se no parlatório para ter encontros, combinavam. Houve um escândalo muito grande na altura desta obra em Veneza, que foram 2 jovens cavalheiros que, por ciúmes, estavam ambos apaixonados pela mesma freira, esfaquearam-se um ao outro, ali no convento, num lugar sagrado. Pronto. Os falatórios eram mais que muitos, os parlatórios. Mas o Francesco Guardi dá-nos indícios de tudo o que se podia estar a passar nesta obra. Nesta obra, Guardi mostra uma das freiras que está a passar uma carta à bela mulher de branco, ou seja, porque muitas vezes as freiras faziam negócios. Algumas eram ricas, o próprio convento era rico, outras vezes elas serviam de intermediária a negócios do outro. O que nós estamos a ver aqui é uma troca de informação entre a freira atrás das grades e a menina que está aí à frente. Nesta época o convento era muito rico, pelo que alguns patrícios usavam para pedir dinheiro emprestado de forma discreta. Os homens de negócio eram recebidos por trás das grades por freiras muito bem vestidas. Segundo o barão von Pollnitz, as suas saias são tão curtas que podemos ver-lhe os tornozelos e usualmente deixam o colo exposto, só cobrindo quando vão para a capela com um manto da mais fina lã branca, o qual pende a direito até ao chão. As freiras patrícias em Veneza também não cortavam o cabelo, como era habitual. Aliás, nesta obra vemos 2 mulheres sem touca, uma sentada, outra de pé. Isto significa que são noviças ou que não são freiras. Apesar de estarem na parte dentro das grades, de estarem dentro do convento, não era só freiras que viviam no convento. Por exemplo, uma mulher, quando estava à espera do divórcio, ia para o convento. Às vezes, quando a filha era problemática, imagina que a filha se apaixonava por alguém que não era da classe dela. Para não haver disparates, enfiavam com a miúda num convento até lhe arranjarem um noivo. Portanto, havia muitas mulheres que também iam para o convento, obrigadas, mas não iam ser freiras. Também usava-se muito, nesta época, o convento como escola para as mulheres. Portanto, as jovens eram lá internadas no convento para aprender a costurar, a cozinhar, aquelas coisas que normalmente eles achavam que as mulheres não sabiam pensar e então colocavam-nos a fazer assim. Enfim, era também uma escola. Portanto, dentro do convento havia muita gente. Haviam as criadas, porque as freiras ricas, as meninas lá da nobreza, levavam as criadas e as pobres criadas também viviam num convento, apesar de não serem freiras. Portanto, havia aqui uma grande mistura de coisas. Ao contrário do que esta obra de Guardi nos sugere, no século XVIII as coisas não iam lá muito bem para os patrícios devido à nova rota comercial em Lisboa. Isto quebrou os rendimentos em Veneza. A maioria dos nobres estava agora endividada aos conventos. Aliás, conta-se que quando Napoleão invadiu Veneza, obrigou o convento a saldar as dívidas. Portanto, muitas famílias de patrícios ficaram completamente arruinadas porque tiveram que pagar aquilo que deviam. Os bancos não tinham dinheiro para emprestar, o convento tinha, e então as freiras faziam este negócio. E nós vemos nesta obra 2 homens de negócios que estão aí sentadinhos a tratar de negócios. À esquerda, nós temos 2 homens que estão em frente das grades. Eles vestem a toga preta. Esta era a roupa oficial dos patrícios.
As perucas também eram típicas dos patrícios e eram odiadas em Veneza. E existia uma coisa chamada Associação Anti-Perucas. No entanto, os patrícios usavam sempre esta roupa preta para se enquadrarem melhor com os pobres, para não serem saltados. E usavam as perucas. Como as perucas cheiravam mal e tinham muitos problemas com os piolhos, tinham que estar sempre a ser tratadas ou mandar fazer novas. Resultado, durante o século XVIII, o negócio das perucas explodiu em Veneza. Havia mais pessoas a fazer perucas do que patrícios. Mas é verdade, portanto eles estão aí de peruca com as suas roupas pretas típicas dos patrícios. Os patrícios é os nobres, dos nobres da cidade de Veneza. No canto esquerdo temos também um pedinte. Em Veneza viviam muitos pedintes e concentravam-se frente às igrejas, às portas dos conventos e às pontes. Em 1760 registaram na cidade 18.000 pedintes, ou seja, 1 em cada 8 habitantes de Veneza era pedinte. Portanto, a cidade era uma cidade pobre. A cidade já não ia bem por causa do Porto já estar assim um bocadinho para o decadente. Estas pessoas viviam-se todas acima das suas possibilidades e havia uma grande desigualdade social e havia muitos pobres. Guardi colocou-nos aqui isto para nos alertar para esta situação. E depois temos essa mulher lindíssima no centro da obra que usa branco. O facto dos patrícios usarem uma capa preta não era só para os homens. O Conselho decretou que as mulheres nobres também se deviam vestir de preto. E elas não ligaram nenhuma. E vestiam-se como muito bem queriam. Esta menina está de branco, tem um vestido branco. Isto pode significar que ela é uma noiva, porque havia uma tradição em Veneza que as noivas, antes do casamento, vestiam os seus vestidos mais luxuosos, colocavam as suas melhores joias e iam visitar vários conventos. Portanto, ela pode ser uma noiva. Depois de casada, a vida de uma senhora nobre era mais ou menos assim. De manhã dormia até tarde. Bebia chocolate na cama, os filhos vinham beijar-lhe a mão, depois um leve almoço, depois horas com o cabeleireiro a arrumar-se, depois ia fazer visitas e conversas com as amigas, saía na sua gôndola para visitar outras amigas, ia para o parlatório saber das novidades, ia passear, ia ao teatro, ia jogar ou na sua casa ou na casa de amigos e voltava para casa de madrugada, era a vida delas. Parece uma coisa assim divertida, não é? Não se faz nada, só se anda ali a divertir, mas a verdade é que muitas vezes as mulheres achavam que isto era uma existência extremamente chata, aborreciam-se disto e acabavam-se por se rebelar. Não sabemos se é o caso desta menina que está aqui de branco. Ela é com certeza rica, está com certeza no parlatório a saber das novidades, mas nós não sabemos exatamente quem ela é. Mas sabemos que ela tem um grande apreço à moda, primeiro pela roupa. Esta saia rodada era a moda copiada de Paris, era o máximo, eram precisos metros e metros de tecido. Também vemos que ela tem o acessório da moda mais comum na época rococó, que é o cãozinho, que está ao pé dela, o cãozinho pequenino, ela está-lhe a dar de comer, isso que ela tem na mão é um biscoito tradicional de Veneza. E ela ainda tem outra coisa, que é esse senhor que está aí de vermelho, sabem quem é? Vou-vos contar. O nome que se dá a essa figura é o xixisbel. O xixisbel é normalmente um primo, um amigo de infância, um patrício sem dinheiro, que faz companhia à senhora casada. Depois de ter os filhos, portanto eles casavam-se, tinham os filhos que tinham que ter. Depois dos filhos estarem feitos, era normal, aceitável. Em Veneza, o marido arranja uma amante e a senhora também. E fazia-lhe companhia. Muitas vezes diziam que a maior parte dos xixisbeus não tinham assim uma relação tão íntima quanto isso com a senhora. Era mais mesmo só companhia, mas nunca se sabe. Então, essa senhora leva tudo o que está na moda, incluindo o amante. O xixisbel, que aqui está com uma capa vermelha todo chamativo. Na obra também temos as crianças. Às crianças no parlatório eram servidas bebidas geladas, chocolate e biscoitos em forma de anel, esses que a senhora também está a dar ao cão. Estas crianças são filhos de um nobre, estão esplendidamente vestidas, quase como se fossem adultos em miniatura, e estão a olhar para o Castello dei Burattini, ou seja, o Castelo de Fantoches. As personagens da peça de fantoches são os palhaços Polichinelo,
o Arlequim e o Turco Malvado, que era um soldado que fazia sempre de mau e que nestas peças levava sempre muita pancada. Porque os turcos têm assim uma história conturbada com Veneza, então transformaram-nos em vilão de brincadeiras de crianças. É uma obra muito interessante. Estão-se a passar muitas coisas. Hoje em dia, este antigo convento já não existe. Ele foi utilizado na época de Napoleão como quartel e o parlatório, nesta altura, desapareceu. Hoje em dia, o edifício é a sede dos Carabinieri, da Polícia de Veneza. No entanto, esta obra remete-nos para uma época onde ele ainda existia, onde ainda se passavam estas coisas todas. Gostaram da obra? Vocês conheciam Francesco Guardi? Gostaram da análise desta obra? Mais do que analisar as linhas de força, a perspectiva, a cor, aqui temos que analisar também o contexto histórico. Eu acho estas histórias todas uma delícia. Desculpem que eu às vezes perco nos meus pensamentos e acabo por estar aqui a falar. Mas eu adoro análises de obra de arte, porque é uma janelinha para o mundo secreto desta gente rica que existiu e que vai continuar sempre a existir, não é verdade? Que escondeu os seus escândalos entre portas e, neste caso, dentro do convento, mas que também, bom, enfim, é muito, muito interessante. Esta foi a análise do Parlatório de San Zaccaria, de Francesco Guardi. Na próxima semana vamos ter mais obras em análise aqui no nosso Criarte. Não se esqueçam de deixar um comentário simpático. Digam-me, vocês conheciam a obra? Vocês gostam deste tipo de análise? Eu adoro! Podem também tornar-se membros do Clube Criarte, de forma a apoiar assim de uma maneira mais veemente o nosso canal. Para isso basta clicar no botão que está por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. Tem o subscrever e lá tem o aderir. Ao clicarem vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Por hoje é tudo, ficam bem, divirtam-se, tchau!